Ela pode ter Parkinson por causa disso? Pode. Alzheimer? Pode. Pior, ela pode votar no PT por causa disso? Pode. Ela não vai entender o que você tá falando. O que eu falei pra você hoje sobre a questão desse problema da alimentação? Gordura, tanto no homem quanto na mulher, vai fazer o quê? Vai fazer com que o seu ciclo hormonal funcione direito. Se produzir mais testo no homem, o que acontece com o homem se ele tiver mais testosterona? Ele vai aceitar governo esquerdista roubando o dinheiro dele? Ele vai aceitar que o ladrão entre na casa dele e mate a família dele e ele fica olhando? Com baixo testo ele vai. Mas com a testo funcionando através de um alto índice de gordura e o hormônio dele regularizando, ele vai aceitar? Ele vai aceitar passivamente os caras destruírem o país dele e ele ficar quieto, só olhando? Não vai, né? Eu já te falei daquilo, né, que a experiência que o pessoal fez com testosterona em ratos, que não deixa os ratos mais violentos, mas deixa eles com menos paciência pra injustiça. Se você bater, eles não batem em você, mas se você bater neles, eles batem de volta. Sim. Sim. Tem muito, muito, muito. A pior parte, cara, é que assim, eu também não sei onde tá. Puta que pariu. A pior parte da escola de Frankfurt não é os caras que todo mundo fala. São os mais de 1000 caras que estão lá dentro que não fala. Que escreviam relatórios entre eles sobre pirâmide alimentar, utilização de hormônio, não utilização de hormônio, alimentos. Eu comecei aqui falando que eu estou cagando e andando que as pessoas pensam sobre mim, porque quando eu fui fazer o primeiro curso da Federação Paulista de Musculação, que eu ainda era menor de idade, para ter uma porra de uma carteirinha para poder dar aula de musculação, eu consumia tudo que podia e havia em português de musculação, conversava com pessoas, não sei o quê. A gente já discutia, naquela época, os malucos da musculação, sobre os efeitos negativos do consumo de soja para homens. Já tinha fisiculturista americano escrevendo em revista de fisiculturista americana, que é traduzido para o português, que quando ele aumentou o consumo de soja, porque que soja tem proteína, ele queria aumentar o consumo de soja para deixar mais barata a dieta dele, que a carne vermelha na época era muito cara nos Estados Unidos. Ele começou a ser mais sensível, a chorar mais, a não querer treinar mais tão pesado. E quando ele foi fazer exame de sangue, o estrógeno dele estava alto. Mas isso carece de dado científico? Foda-se o dado científico. É um cara que via com um tipo de alimentação, ele começou a consumir mais soja, e depois o que se provou que a soja fez? Tava boitolando, cara. A soja tá fudendo com a testosterona dos caras. E as pessoas que são pro lado da ciência, mesmo que seja ela alimentar, que estão buscando a verdade, produzem um tipo desse livro aqui, ó. Gordura sem medo. Porque a manteiga, a carne e o queijo devem fazer parte de uma dieta saudável. Eu tinha comentado com você, antes da gente assistir aquele negócio do Brasil Paralelo, sobre, por exemplo, a capa de gordura que ele cerca, por exemplo, os detritos dos neurônios cerebrais, certo? Ele tá assim, né? Aí ele vê a sinapse aqui ele passa para cá, as fibras de gordura que isso causa. Mas antes de qualquer coisa, existia um cara na década de 1950, não sei se ele é americano, alemão, não me recordo, faz tempo. O cara era cientista, ele era físico, matemático, estudava alimentos, e foi o cara que organizou a forma como a gente tem um fisiculturismo hoje. Só que o cara é cientista, como é que ele era cientista? Eles faziam o teste nele mesmo. E aí ele
Eu não sei onde tá. Eu tenho o livro dele. O livro dele, ele falando sobre a dieta. Ele ganhou mais de 100 campeonatos diferentes. Você já viu sobre esse cara? Ele competiu luta, ganhou corrida, ganhou não sei o quê, ganhou levantamento de peso, que era diferente de hoje, né? Ele só comia gordura. Eu comecei a enxergar a musculação de uma maneira totalmente diferente do que as pessoas enxergavam. Porque nós copiamos dos Estados Unidos um tipo de... Ali a ascensão do Arnold de 70 para 80, as pessoas entendiam que a musculação era feita para as pessoas ficarem com aquele corpo para fazer uma competição estritamente estética. E aí eu comecei a perceber que a musculação em si, o treino em si, estava mudando a forma como eu enxergava o mundo. Porque eu já era oriundo das artes marciais. Mas a arte marcial você tem um limite. Isso não... A arte marcial, ela não te dá a esteticidade da violência que uma arte marcial ela tem. Consegue compreender? Um cara que pode ser o melhor lutador de boxe do mundo, ele não anda na rua usando luva de boxe. Sim. As pessoas não sabem que ele é um cara do boxe. Ainda existe, né? Alguns caras até gostam, né? Você vê, eu treino jiu-jitsu desde 99. São 20 e poucos anos. Eu nunca machuquei a minha orelha. Mas tem cara que gosta, põe gelo, põe tijolo, sei lá, pra ficar com a orelha de pitbull, né? E tem cara que é mais leve e acaba que necessariamente ele raspa a cabeça no tatame e fica, né? Fica mesmo, né? Mas tem cara que faz proposital pra ter esse símbolo exterior. E aí eu percebi que como eu já era oriundo das artes marciais, mas eu percebi que com a musculação, começar a ficar externamente mais forte, já começava a gerar um tipo de efeito diferente. Eu tinha 13 para 14 anos, estudava, sei lá, não sei se era segundo grau, oitava, né, sei lá, não lembro. Porque eu comecei a fazer primeira série, na antiga primeira série, eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe conseguiu uma mágica lá e antecipou 2 anos, né? Porque eu já sabia ler e escrever, enfim. Já era virado no diabo na época, né? Então eu acho que minha mãe, para se livrar um pouco de mim, me botou na escola 2 anos antes. E conseguiu, né? Através de uma conhecida dela aí. Então, eu percebi que na escola, e eu tinha o cabelo grande, é um aluno como qualquer outro. Entende? Você é um aluno como qualquer outro. Você pode ser... Eu era preto em karatê, já fazia capoeira, já tinha treinado um boxe, mas você é uma pessoa como qualquer outra. As pessoas não conseguem perceber em você, quem nunca te viu, ele não consegue perceber que o treino da musculação, você pode ser um puta de um covarde, mas você aparenta ter mais força, ter mais autoconfiança. E eu comecei nessa época a perceber o efeito psicológico positivo no que dá a atividade física e os seus símbolos exteriores. E era uma época que jiu-jiteiro, capoeirista, mesmo os caras do boxe, estou falando Brasil, Estados Unidos vivia uma outra fase. Essas artes marciais, Kung Fu, viviam uma fase no Brasil que fazer esse tipo de treinamento era meio que... é os viados que vai botar a sunguinha que vai subir em cima de um palco. 90, 94, 95, 96 ali. Em 96 eu já estava bem firme nos treinos de musculação. Só que como tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que são times diferentes, certo? Estados Unidos, o ápice do fisiculturismo foi de final de 90 para começo de 2000. Que aí eles também estavam ali naquela coisa do CrossFit, né?
Que inclusive o CrossFit nos Estados Unidos assim bombou muito em 2000. Que tem esses times, né? Você vê que hoje diminuiu, o CrossFit virou mais uma coisa militar. CrossFit nada mais é do que um treinamento militar dado para civil, né? E aí aquele careca que era fortão lá, que fez um monte de filme, ele foi o embaixador do CrossFit nos Estados Unidos. The Rock. The Rock, isso. Esse cara foi embaixador do CrossFit, então nos Estados Unidos em 2000 deu esse boom, coisa que veio acontecer no Brasil 20 anos depois. Então esse time entre o treinamento com pesos nos Estados Unidos e pro Brasil, ele tem um time diferente. Então de 90 para começo de 2000, os caras achavam que era coisa de viado, que era coisa... Não entendia a questão psicológica que traz uma atividade de levantamento com pesos. Musculação é um apelido, né? Tem várias formas de treinamento, né? E eu comecei a perceber isso na época. Só que o que acontece é o seguinte. Isso é uma coisa, um grupo de pessoas, um movimento que tá nos loucos. É um movimento que tá nos loucos. Até então não era um puta de um mercado econômico, então ninguém olhava para isso. Ninguém olhava se realmente uma whey protein, que é a proteína do soro do leite lá, com X quantidade de proteína, se isso se funciona ou não. Ninguém sabia se tomar ômega 3, 6 e 9 ia realmente aumentar ou diminuir o seu HDL. As pessoas seguiam aquela pirâmide de Smallow, sei lá como é que pronuncia, que é aquela pirâmide alimentar, que aquele médico, ele cita naquela entrevista do Brasil Paralelo, e aquilo ali, você raciocina sobre tudo aquilo. Só que aconteceu uma coisa, mano, que ninguém previa. Apareceu os loucos. E louco tá cagando e andando porque cientista pensa, e tá cagando e andando para estudo clínico. Eles estão cagando e andando. Então ele vai competir no fisiculturismo, por exemplo. Existiam caras que eles 60 dias antes de competir, eles cortavam todo o carboidrato, todo e qualquer carboidrato, utilizavam um tipo de recursos ergogênicos para competir, cortava todo o carboidrato e ia vendo como é que o corpo da pessoa respondia sobre esse efeito de dieta. E já existiam aqueles que cortavam toda a proteína e só fazia o cara consumir carboidrato. O que começou a acontecer? Toda aquela pirâmide alimentar, ela começou a ruir. E isso não saiu dos laboratórios, das universidades, saíram dos loucos dos treinamentos com peso. Dos loucos que vai treinar para lutar, boxe, MMA, jiu-jitsu, o louco que vai competir na musculação, que vai ser triatleta. E aí, somente depois, de muitos anos depois, é que os metidos cientistas e cagadores de opinião começaram a observar que aquele maluco que comia 30 ovos por dia, que ele tinha um colesterol alto, ele não tinha índice de infarto. Que é aquela coisa que o senhor David Rockefeller e companhia, há muitos anos antes, tinha criado uma tabela nutricional apoiada por um monte de médico filho da puta da época, ela de verdade ela não funciona e ao contrário, ela prejudica a saúde das pessoas. Então um bando de maluco vestido de tanguinha que começaram a utilizar recursos, não vou nem falar o nome porque senão o YouTube derruba,
os recursos ergogênicos e fazer mescla de alimentações malucas e começaram... Cara, teve fisiculturista que foi lá para estudar cultura viking. Porque ele viu num livro, porque ele não sei o quê. Ah, os caras têm 2 metros e tantos, os caras são fortes. Teve cara que foi na África. Como é que esses caras têm essa qualidade de fibra muscular, estética, são fortes, resistentes e não tem a alimentação que eu tenho? Teve técnico de fisiculturista que foi estudar a alimentação de mosteiro católico. Sem universidade, sem médico, nutrólogo, sem nenhum filho da puta aí enchendo o saco do cara. Eles simplesmente, com uma ideia na cabeça, começaram a ter atos na vida real e que aí começou a chamar a atenção de algumas pessoas. Mas essa questão da manteiga, não margarina, a questão da manteiga, do leite cru, para quem não tem problema com caseína, cisteína, e da carne vermelha, carne de porco, do peixe, esse tipo de coisa, é o que está fazendo não só o Brasil, como o mundo inteiro, entrar num ciclo de burrice generalizada. E aí, esses bostão da direita, esse bando de inútil, eles não conseguem perceber que é através de uma pauta que foi roubada, porque desde a Grécia até no surgimento dos exércitos mais ou menos organizados ali na Europa, aconteceu com os templários, com os cavaleiros teutônicos, com toda a ordem de cavalaria que passava de umas 100 ordens, todo mundo fazia atividade física com um fim de guerra. E quem fazia isso já sabia que era para levantar a moral da tropa, para ele se sentir de maneira de encarar os problemas. Não era estético para ver que tá com o braço maior ou menor, ou que tá com o peitinho definido ou não. Isso é uma corrupção moderna. Você quer ver uma coisa engraçada? Faz uma pesquisa dos fisiculturistas americanos e você vai descobrir que 90% deles, depois do fisiculturismo, se tornam empreendedores. Coleman, Arnold Schwarzenegger, Sebum, tô citando os mais novos e os mais famosos, né? O Sebum, fisiculturistas ingleses, todos eles se tornam empreendedores. Por que será? O que traz você ter uma dieta, um estilo de vida totalmente regrado durante anos? Qual é o benefício que traz isso para sua vida? Agora, não é uma crítica ao Ronaldinho Gaúcho, mas se todo jogador de futebol for levar o estilo de vida do Ronaldinho Gaúcho, eles se tornarão o Ronaldinho Gaúcho? Você acha que o... Como é o nome do português lá? Cristiano Ronaldo tem o mesmo estilo de vida? Então, essa questão da alimentação é manipulação de massa. É manipulação de massa. A obesidade, que atinge tanto os Estados Unidos como o Brasil, tá muito menos no que os caras comem 20 Big Mac por dia do que a quantidade de açúcar que eles consomem fazendo outra coisa. Em 90 para 2000, se você quiser estudar sobre recursos ergogênicos, você tinha que comprar os livros dos hardcore. Valdemar Guimarães Neto, A Lei do Anabolismo Total. O que é o cara? Ah, o cara aplicava nele e viu os resultados. E a alimentação? A mesma coisa. A mesma coisa. Eu vi em fisiculturista o cara mais dócil
se tornar um monstro porque cortou o açúcar do cara. O cara cortou o açúcar do cara. Se você corta o açúcar da pessoa e a pessoa vive momentos de estresse e de raiva, é porque ele criou alguma coisa que se chama vício. E qual que é a efetividade orgânica pro corpo da pessoa, o açúcar ou o carboidrato em si? Agora, os malefícios tem um monte. Mas isso, volto a repetir, é tudo coisa de louco. De rato de academia, cara da vida militar, os milicos, né? Os militares americanos e tal. E os russos? Você não tem noção a cabeça dos russos da época. 40, 50, 60, 70, sobre treinamento militar, questão das Olimpíadas, que eu nem posso falar aqui, eu te contei, né? O negócio das Olimpíadas das mulheres, né? Nem posso falar aqui, senão... Entende? Eu li muito, estudei muito sobre isso. E eu não tenho diploma de medicina. Eu não... fiquei 5, 6 anos com a bunda lá, sentada lá, escutando lá, como dizia o Logzambi Rampa, né? Os... Adoradores de urina? Contempladores de urina. Que é o que o médico se tornou. Quando você não tá preso a essa merda, você vai estudar de verdade a coisa. Testando no dia a dia também, né? Testando no seu próprio corpo, né? Sim. Com o seu cu na reta, né? É a melhor forma de aprendizado, né? Esse é o nosso problema de hoje. É um bando de filho da puta querendo falar sobre ocorrência policial e não faz a mínima ideia do que como funciona uma polícia. São os outros querendo se meter em política, sendo que ele não consegue administrar nenhuma treta com o vizinho dele. São outros que querem ensinar empresário, ele não sabe administrar um coelho com um gato. Se der 2 tartarugas, uma foge, outra fica grávida sozinha. É isso. O nosso problema é justamente esse. Agora, quem faz alguma coisa, mano, tem que mandar todo mundo tomar no cu e fazer e acabou. Porque se você for dar atenção para que terceiros estão falando, você não vai porra nenhuma. Não foi porra nenhuma. Uma revolução cultural no Brasil. Uma revolução cultural no Brasil, como o professor Olavo pediu. Temos que fazer uma muralha de livros. Ele não falou que era uma muralha de livro de filosofia. As pessoas têm que entender que a alimentação delas está atrelado e a atividade física está atrelado em como ela enxerga o mundo. Pessoas que consomem alto índice de gordura e que fazem uma atividade física vão parar de ficar gravando vídeo chorando que o Brasil tá numa ditadura e a gente não pode fazer nada. Vai parar de ter youtuber no mundo afora dizendo: eu saí do Brasil porque o Brasil é inseguro. O Brasil não tem segurança. São Paulo não tem segurança. Rio de Janeiro não tem segurança. Não dá pra se viver no Brasil. Ah, não dá. Não dá. Tem 5 milhões de brasileiros fora, 200 e tantos milhões de... E como é que vive? É o covarde querendo ensinar atos de coragem. É isso, pô. Você imagina o que... Sei lá... Eu nasci com o cu virado pro... Toda semana era troca de tiro, ocorrência, Zulu, não sei o que. Aí chega na Europa, eu tô lá em Paris. Uma par de senegalês com muçulmano, aquela porra toda. Aí os caras viram assim, ó, a gente vai chegar naquele ponto ali,
que é uma linha reta, só que a gente tem que dar a volta aqui assim, ó. Falei, mas por que a gente não vai pra ali? Não, porque aquela rua ali é dos senegaleses. E uma sujeira da porra, um favelão. Paris, né? A capital da luz. Só se for do luz do diabo, né? E eu falei, não, eu vou ali. E eu larguei todo mundo e fui andar lá. O que os caras fizeram comigo? Nada. Agora, a cidade dos filósofos, a cidade tão... né? Porque o francês se acha... né? Os caras com medo de andar na porra de uma rua. Ah, mas o cara pode te dar uma facada? Pode. E daí? Quem é você? É Cristo? Você quer viver 50 milhões de anos? Entende qual é o problema que a gente tem? Uma revolução cultural, antes desses malditos botar a mão num livro de filosofia, ele tem que passar aqui, ó. Eu tô falando há quanto tempo aí, pra quem quiser ouvir, que os grandes símbolos de coragem de um tempo pra cá no Brasil tem sido das mulheres. Você não vê? Ela pode estar errada. Você pode discordar. Mas coragem de falar, ela tem. Ah. Você não pode concordar com a Campanholo. Tem uma outra lá, como é que é o nome da outra? A Detone? É, tem a Detone, tem... que usa flor na cabeça. É, tem uma que usa flor na cabeça. Você pode não concordar com elas. Você vê, eu nem entendo muito dessa parte dos políticos, mas enfim. Você não pode concordar com elas. Mas coragem de falar, elas têm. Ah, mas é porque os caras não leram Tomás de Aquino, é porque os caras não leram a Suma Teológica, é porque eles não leram a República de Platão. Não, é porque nem eles estão sabendo comer direito. A testosterona desses caras deve estar lá embaixo. Você acha que tô botando na condicional, se existe alguém minimamente compreensível do lado inimigo, que ele entende que a alimentação vai gerar um determinado tipo de comportamento, será que dentro dos quartéis militares que as pessoas comem, tomam café da manhã, almoçam e jantam, será que como é que tá a alimentação desses lugares? Políticas escolares agora que querem, não sei se está valendo, ou se vão no futuro valer, fazer período integral, como é, por exemplo, em Portugal. Portugal, as crianças estudam em período integral. Quem é que eles tomam café da manhã, almoçam e janta na escola? Quem é que toma conta da dieta? Será que eles estão colocando alguma coisa na comida para deixar o povo mais... Sim. Será? A questão aqui não é a saúde. A questão é você fazer uma revolução cultural e mostrar para as pessoas que às vezes até a dificuldade dela enxergar o mundo está relacionada aqui. Era a quantidade... Eu vou botar aqui, eu vou fazer um negócio aqui, vou botar meus diplomas aqui atrás. Tô sério, vou fazer um banner aqui e vou colocar os diplomas. Todos os diplomas que eu fiz, todos os cursos que eu fiz. Porque no Brasil é assim. Ou você tem diploma ou você tem seguidor. Não adianta você falar a verdade. Não adianta você falar a verdade na porra desse país. Não adianta. Eu já morei fora. Eu já tomei uísque aqui e tomei uísque lá fora. Eu digo, é diferente. Aí a pessoa, mas se eu tomar água de radiador ou cerveja, eu não sei a diferença. Tá bom, você não sabe. Eu sei. Eu até 2000, eu falei pra você, 17, 18, eu não tomava café, eu não tomava cerveja. Eu nunca fui muito viciado em açúcar. Só depois de um tempo pra cá. Mas antes disso, eu nunca fui muito viciado em açúcar. Pra mim era, por exemplo, natural fazer uma refeição por dia. Uma refeição só com carne, por exemplo. Eu trabalhava lá na viatura, a gente pegava um marmitex lá, e muito em churrascaria, porque eu trabalhava de madrugada. Então, um serviço sim, um serviço não, eu só comia carne vermelha.
E não tinha teoria científica. E eu fiz isso durante anos. Não, mas se você não comer carboidrato, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Nem café eu tomava, gente. Eu fui tomar cerveja em 2018. Eu comecei a tomar cachaça pura de alambique 90, lá vai fumaça, mano. Eu passei 20 anos da minha vida sem botar que era uma cerveja na boca. E digo, a produção de cerveja, a cerveja no Brasil, que tem milho, arroz e não sei o que, aquilo ali é uma bomba pra derrubar a sua testosterona. Por isso você vai ver os tiozão de boteco com as canelas secas, os braços secos e a barriga desse tamanho. E não é só estético. A texto do cara vai pra casa do caralho. O estético é um sinal do que tá acontecendo pro cara por dentro, né? Sim. Você olha pra um homem com um corpo bonito... Sim, mais ou menos, né? Aqui no Brasil, mais do que menos. Lá fora, depende. Não, esquece o termo social da coisa. Pensa simbolicamente. Você olha pra uma mulher que ela tem uma preocupação estética com ela. E aquilo começa a demonstrar no corpo dela, que ela começa a ficar bonito, aquilo ali é resultado do esforço dela. Sim. O homem que fica bonito esteticamente é resultado do esforço dele. Sim, mas aí... Se ele vai utilizar aquilo pra vaidade ou pra outra coisa... Mas aí você tá dizendo então que a pessoa tem que receber o benefício do esforço que ela fez. No Brasil é crime, caralho. O empresário que quer ganhar dinheiro tá preso. O cara que quer estudar pra se tornar mais inteligente é crime. Tem esse monte de livro aqui, é crime. O que eu tenho que fazer é lamber o cu do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro e do Tarcísio. Se eu não fizer isso, é crime. Eu pego a porra do diploma lá de PH e enfio no cu, porque não serve pra porra nenhuma isso aí. Entende? O que eu tô dizendo, mano? Problemas reais são soluções reais. Problemas reais se solucionam com problemas reais com soluções reais. Essa coisa do alimento, da questão da gordura, da questão do carboidrato, da whey protein, do não sei do que, dos BCAAs, dos aminoácidos, do complexo vitamínico, tudo isso que a gente veio conversando. Eu não falei que tem colega que se curou de depressão tomando zinco com... Caralho, ele me mostrou a fórmula. Os caras falaram, você só pode tomar até 200 mg de zinco. Ele foi tomar uma dose altíssima de zinco com magnésio. O cara passou anos, mano, lutando contra a depressão. Depois de 30 dias tomando zinco com magnésio, comprado numa farmácia de manipulação, a depressão foi embora. Essa prática é utilizada nos Estados Unidos há muitos anos. E você sabia que na medicina chinesa, na medicina iraniana, aquela coisa persa, quando a pessoa tava meio depressiva lá, os caras mandavam os caras ficar comendo uma planta lá, que depois se fosse ver, ela tinha zinco e magnésio. Agora, por que a porra de um laboratório quer que você fique tomando remédio pra depressão a vida inteira? Por que o seu pico de insulina, quando você come uma bolacha de biscoito recheado, de alto índice glicêmico, a partir do momento que ela bate no seu estômago e vai pro intestino e tem todo esse processo metabólico, rapidinho a insulina tem que entrar em ação, tem que vir na sua corrente sanguínea, aí abre a célula, o açúcar entra lá dentro. E o que vai acontecer? De maneira estrondosa. Aí você nunca vai conseguir comer duas bolachinhas recheadas. Você come o pacote todo, criando um vício do açúcar. As pessoas não são muitas às vezes viciadas no álcool da cerveja, mas sim no açúcar da cerveja. Produção de vinho no Brasil, que depois que eu voltei da Europa eu nunca mais tomei um vinho. A produção de vinho no Brasil antes de ir pra lá era você fazer um vinho ruim e encher de açúcar lá dentro, refinado, e chamar de vinho doce. Esse, só por gostar, né? Por eu estar muitos anos envolvido na atividade física,
tanto nas artes marciais como na polícia, eu sempre fui lendo livros, vendo como é que as pessoas estavam estudando, o que alguns escritores brasileiros estavam colocando. Ah, isso é um absurdo. O cara desse tamanho assim, ó, forte pra caralho. Um professor da USP lá, um PhD da USP. Não, isso é um absurdo. A pessoa tem que usar 0,8 gramas de proteína por causa daquilo corporal. Se ele consumir mais do que isso pode sobrecarregar o fígado, o rim, e aí pode levar uma doença da gota, não sei o que. Eu olhava pro cara assim e falava assim, é mesmo? E todos esses músculos você construiu como? Comendo isso? Você tá me dizendo? Não vou falar o nome dele porque ele tá vivo e ele me processa, porque ele é tudo meticuloso. E eu fazendo curso lá em 97, 98, 99. No tempo sagrado dos idiotas, né? Então você vê que o que eu percebi é que mais do que criar uma fórmula de você criar viciados em laboratórios, seja para alto açúcar no sangue, com que a pessoa vai tomar remédio para diabetes o resto da vida, o que a pessoa vai fazer com o colesterol dela tomar remédio é controle de massa, cara. É controle de massa. Por que você acha que os caras estão pegando tão pesado sobre o criador de gado? Por que os caras colocaram a carne vermelha como demônio? Já estão criando até carne artificial, não? Já que é a proteína pela proteína que você quer, você consome uma carne artificial aí e tem 20 gramas de proteína por... Mas não é a proteína que a gente tá olhando. É a gordura. Que vai aumentar o seu índice de produção de hormonal. E aí você vai se tornar um ser humano normal. Quem sabe, né? Até daqui a uns 200 milhões de anos, o brasileiro acorda pra essa porra, né? E pare de frescura. E pare com essa merda dessa coisa e achar que eles, ao invés de terminar na política, começar na política. É terminar na política. Começa onde? Alguma parte, vamos ser sinceros, alguma parte do movimento católico, eles meio que se abstêm desse tipo de coisa. Já outra parte, dentro desses círculos do youtuber, com muitos seguidores, eles tiram barato de quem faz atividade física. Ah, o cara vai pra academia, põe uma camiseta, fica na frente do espelho. Falei, mano, isso aí acontece. Não digo que acontece. Mas você não pode olhar pra isso aí esperando isso aí. Se você quiser procurar corrupção em algum lugar, você pode procurar na igreja também. Você tem que ir pra lá, dependendo do seu estilo de vida, se você for um pedreiro, caminhoneiro, aí é outra pegada, certo? Mas hoje a grande maioria dos 30 pra baixo vem procurando um tipo de serviço que não está te dando esse tipo de contato com o real, você vai ter que procurar alguma coisa. Qual que é a descarga de adrenalina que você tem no seu sangue quando você toma um soco na cara? O seu organismo, por mais que você esteja num treino de boxe, com protetor e tudo, qual é a descarga que você vai ter? Você vê o cidadão médio europeu, é de chorar, mano. É de chorar. Se você gritar com o cara chora. Se você não vê, o professor Olavo passou quantos anos, mano, sendo o pessoal reclamando. Hoje acontece com o Alan, com o Alan dos Santos, o pessoal reclamando que o cara vai lá e fala fala um palavrão na live. O pessoal fica, nossa. Sabe o que é isso aí? Viadagem. Baixo índice de testosterona. Ninguém me contou. Eu já trabalhei na Itália. Subúrbio italiano.
Não é a Itália de Roma. Já fui lá também. Mas quando eu ia trabalhar na Itália para fazer serviços, eu ficava no subúrbio. Ou nas cidades do interior da Itália. Vê italiano conversando. É 20 palavras, 50 palavrão. É uma... Meu... E português, então? Os portugueses antigão. Você vai conversar com... Ele não tá bravo. Foda-se. Vai para os caralho. Normal. Não tá bravo. Ele só tá conversando. Aí a geração nova... Nossa, o cara falou um palavrão... Para o mundo que eu quero descer. O que é isso aí? Falta de testosterona. E do mesmo jeito que a alimentação produz uma baixa de testo nos caras, em compensação as mulheres também estão desreguladas. Tá aumentando muito o estrógeno nas mulheres? Não, tá aumentando muito a testosterona nas mulheres. Enquanto uma mulher deveria ter 40, 50 decilitros de testosterona no sangue, às vezes ela tá com 400. E não tá fazendo uso de hormônio. Não diretamente. E o cara que devia estar com 600, 700, tá com 200. E o médico fala pra ele que é normal. E quando o médico fala que não é normal, o médico vai lá e manda o cara fazer um tal de RT, reposição hormonal. Não, era só fazer o maldito mudar a alimentação. Mas isso não dá dinheiro para laboratório, né? Então, parece ser uma coisa idiota falar sobre alimentação. Parece uma coisa desses maníacos de academia que fica medindo as coisas lá para poder comer. Mas no final das contas, os caras que estão observando isso, comendo, que caga e anda pra pirâmide alimentar, que caga e anda pra que médico tá fazendo, são os caras desse tipo de coisa. E é por isso que eu comecei a live falando que esses caras, que quando eles se aposentam, a grande maioria vira empreendedores. Sabe por quê? Porque a inteligência desses caras não tá sendo destruída por essa alimentação merda que é ensinada em tudo que é lugar. Que na Europa começa nas escolas e aqui ensina na TV. Em revista de saúde, boa forma feminina. Porque você sabia que você ia aplicar em você o medicamento que você não sabe qual vai ter o efeito colateral? Você precisa de coragem? Você precisa de coragem, caralho. Hoje, fumar um cigarro é um ato de coragem? Tomar uma cachaça é um ato de coragem? Mudar a alimentação é um ato de coragem? Tudo. Tirar o açúcar do cara? É um ato de coragem. O problema é que as pessoas não têm a porra da coragem. E ela surge nesses meios fisiculturistas e os caras ainda lá, os metidos a intelectualzão, que a esquerda nem se mete nisso, né? Quem mais mete nesses assuntos é o pessoal da direita que mistura com religião. Eles ficam tirando barato. Ah, os caras sobem no palco de sunguinha falando, mano, se vocês soubessem o que tá por trás disso aí, primeira coisa que tá é um ato de coragem. Segunda coisa que tá, os caras cagou e andou pro sistema. Pra pirâmide alimentar, você tem que comer verdura, você tem que comer salada, tem que comer não sei o que. Os caras cagou e andou pra isso aí. Eu conheci português, mano, não tô mentindo. Eu fiquei lá trabalhando com um cara, ele contava uma história e quando eu fui trabalhar com o cara eu vi. Toda a refeição do cara, o cara tomava vinho. Eu perguntei assim, foi quanto tempo você não toma água? Ele falou, deve ter uns 10 anos. O cara não tomava água. Ou ele tava tomando vinho e tava tomando cerveja. Eu falei, mano, é impossível você não tomar água. Eu não tomo água. Ele ficava com sede, ele ia comprar uma cerveja. O cara já tinha 80 anos de idade. Um senhor, 80 anos de idade. Carpinteiro. Eu falei assim, mas quando ele falou, sei lá, perdi de vida, não sei. Não, você tem que tomar 5 litros de água por dia pra estar bem hidratado, pra não sei o quê, pra não sei o quê. Não é isso que é ensinado aí? Aí você vai conversar com um cara que mexe com um fisiculturista, ele fala assim, porra, mano, você tem um limite pra você tomar água. Porque passou disso aqui,
você vai perder eletrólitos, você vai perder sais minerais, você vai perder não sei o quê, e você vai acabar perdendo o seu físico, perdendo a sua força. Aí entra na questão macro. Se a ONU, se todos esses organismos mundiais que querem tratar de saúde mundial gostassem da gente, será que eles gostam realmente? Eles não estariam falando pro povo tomar 5 litros de água por dia. Pode causar, por exemplo, uma desbiose. Então, só que tudo isso virou tão anacrônico à realidade brasileira que você... Eu imagino como que deve estar agora a cabeça desse médico. Eu não sei se ele era famoso, né? Eu conheci através do negócio do Brasil Paralelo. Não sei se ele é famoso. Eu imagino como deve estar a cabeça desse médico agora, depois de 1 hora e pouca no Brasil Paralelo falando aquilo, como o pessoal deve estar xingando ele, a mãe, a avó, o carrapato, todo mundo. Por ele falar que, por exemplo, ele tá 10 anos comendo carne vermelha sem comer carboidrato e dá palestra e corre. O Léo Lins, mano, humorista, já tinha dito isso aí. Numa entrevista. Eu como uma vez por dia, só como carne vermelha, e eu como minha carne vermelha... Tem a questão religiosa dele, né? Que ele é católico. Ele come a carne vermelha na quarta-feira, depois ele só volta a comer a carne vermelha não sei o quê. E o cara corre, joga capoeira, faz musculação. Humorista. Mas quando ele falou isso, me chamou a atenção. Por quê? A produtividade cerebral do cara tá onde? Tá lá em cima. Você já viu que todos os caras que estão cagando e andando para estudo científico, quando ele faz 24, 36, 48 doses de jejum, ele fala que mentalmente ele consegue produzir mais? Mas a questão do jejum, Braulio, não é porque ele tá... O jejum tem a questão de você fazer a regeneração de células, né? Para evitar o câncer, tudo bem. Mas a questão do jejum, o que mais está fazendo a função dele, cerebral dele funcionar, não é porque ele não comeu gordura ou porque ele não comeu carne vermelha. É porque ele tá se desdosando sem carbo. Você já viu o peão de obra? Já viu trabalhar com esses caras? Os caras comem um prato de comida desse tamanho, né? Um pouquinho de proteína, né? E aquele... Aí o cara come e vai dormir. Não é isso? O cara apaga. Sonolência. Agora, se você for fazer a dieta dessa pirâmide e você for comer a cada 3 horas... não, mas eu tô comendo aveia com mel. Você vai passar o dia inteiro sonolento. A gente tinha conversado sobre isso, né? Em relação do almoço e tal, não sei o quê. Quem sabe a revolta contra o sistema vai começar no prato e não nas bancadas de político que não vai resolver pra nada. As pessoas vão entender que colocar uma criança no período integral muito mais me preocupa a alimentação que vai dar pra elas do que necessariamente aquilo que está sendo ensinado pelos professores. Essa porra dessa revolução cultural vai ter que começar em algum momento e vai ter que ser discutido isso, inclusive sobre a questão da alimentação, porque, como eu disse, o pessoal da escola de Frankfurt, o problema não são aqueles que aparecem, mas são os caras que não aparecem, que estudaram, que é o surgimento dos grandes laboratórios, né? Laboratório farmacêutico. Tem muito cara ali. E também tem cara envolvido com o movimento nazista, mas eu não vou também entrar nesse assunto, senão derruba a live, né? Depois o vídeo não fica no ar, né? Mas tem muito livro sobre isso, inclusive em português, né? Depois, se alguém quiser, eu mostro, né? Então, a gente chegou num ponto que até para explicar o mínimo, sem você se estressar com a pessoa, já é difícil. É difícil. Qual brasileiro hoje, mediamente falando, ele não se acha especialista em alimentação? Sim. Não, você pega a folha verde escura com folha verde clara, com não sei o quê. Se for mais vermelha a sua dieta, isso, não sei o quê. Porque você viu onde? Eu vi na Ana Maria Braga. Eu vi na Rede Globo. Todo mundo é técnico de futebol e nutricionista. Agora, se tem uma pessoa ou um grupo de pessoas fazendo determinado tipo de alimentação
e rende resultado para elas, como eu disse, o fisiculturista rende para ele e depois ainda sobra inteligência e saúde para ele empreender, como já houveram físicos. Eu falei para você do Nassim Taleb. Nassim Taleb não é um cara burro. O Nassim Taleb, ele trata a alimentação dele só com carne. Nassim Taleb só come carne há 20 e poucos anos. Puxa ferro. Faz um treinamento com não para estética, mas enfim. Entendeu? Aí volta na caracterização psicológica das castas que o professor Lavo explicou. Você, para sair daqui da casta 1, para você chegar no Brahmad, você vai ter que passar para as outras castas. Conforme o professor Lavo enxergava, certo? Você quer chegar na camada intelectual, você vai ter que passar ali pelo 4, pelo 5, pelo 6. Vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que ser guerreiro em alguma coisa. Nem que for guerreiro do prato. Você vai ter que ser. Não, e todas as camadas, elas existem simultaneamente, né? Mesmo que você chegue na camada 9, problemas de guerreiro vão aparecer pra você. Mesmo que você chegue na camada 12, problemas de guerreiro vão aparecer pra você. Sim. Mas a questão é o salto quântico, né? O cara tá aqui no Brasil vivendo nessa luta da 4, aí ele faz um salto quântico e fala que tá na 9. Ah, não, eu já tô na camada 9. Aí vem uma barata e ele sobe no poste. Não muito longe, terminando um treino de jiu-jitsu, um cara de 1,90 m, não sei o que lá, ele viu uma barata, ele quase foi atropelado. Ele foi pular da barata assim, o carro quase atropela. Você olha e você fala, mano, tá tudo junto, né, cara? A mente, o estudo da psique humana, a mente da psique humana, essa questão da psicopatia, a questão da neurose, tá junto com a alimentação, que tá junto com o estudo teológico, tá tudo junto. A gente precisaria de um grupo de pessoas que cada um tá olhando para um lado e quer verdadeiramente chegar em algum lugar e estudar isso em conjunto. Eu falo, a gente vai chegar aqui, ó. Os caras criaram esses laboratórios e essas pirâmides, a pirâmide alimentar nos Estados Unidos lá, o médico falou que começou a valer assim na década de 70, 80, né? Então você vê que é uma coisa, essa programação de massa que é utilizado com música, TV, ela só vai funcionar se a alimentação não funcionar. Se a pessoa estiver digerindo os alimentos que eles precisam para a mente estar dopada o suficiente, então eles primeiro trabalharam com essa parte da alimentação. É guerra biológica, né? Sempre foi, né? E os caras acham que a guerra biológica tá por causa do McDonald's. Todo mundo quer transformar o McDonald's em monstro. Teve uma época aí dos caras, o McDonald's sei da onde, tava fazendo hambúrguer com carne de cavalo. Falei, meu amigo, carne de cavalo tem muito mais proteína do que a carne de vaca. Melhor que seja de cavalo, então. Os caras ficam olhando pra minha cara e falaram assim, entende? O pessoal ainda não entendeu, cara, que o inimigo número 1 da alimentação dos globalistas, e que seja da puta que pariu que seja, é a carne vermelha e a gordura. Qual é o tipo de carne que as imunoglobulinas parecem com a nossa? Os globalistas, russo e chinês, a porra que for, eles sabem que a partir do momento que eles escorregar no quiabo, fudeu. Todos os últimos 100 anos de execução de plano deles pode ir por água abaixo por causa de uma única pessoa ou um grupo de pessoas. Um lugar onde usar crack é visto como... não é muito bem aceito pela sociedade, mas as pessoas olham como vítima. O cara tem o direito de ir lá, comprar a pedra dele e fumar o crack dele. Bem legal. Não, mas vamos internar os caras, vamos fazer isso. Não, não pode. Ele quer fumar a droga dele, deixa ele fumar. E por que o cara que usa anabolizante você também não trata do mesmo jeito? Se o cara quer morrer usando anabolizante, deixa ele usar a porra dos anabolizantes, caralho. Por que você tem que se interferir com isso? Mas você vai interferir. Vai aumentar a testo do cara. O cara vai fugir do efeito manada. Vai começar a pensar pela cabeça dele.
vai começar a enxergar coisas que ninguém tá enxergando. E eu não tô falando de filosofia, tô falando de coisas simples do dia a dia da realidade. Eles não vai deixar você roubar o celular dele? Eles vai começar a repensar se esse imposto que você tá cobrando funciona ou não, se tá sendo bom ou não. Os caras tá comendo carne vermelha. Você vê, o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Em Minas também tem muito isso, né? Muita carne vermelha e tal, não sei o quê. Mas os caras aí são os caipira, são não sei o quê. Eu fiz uma vez uma pergunta e vou fazer pra você. Uma vez falaram assim, você já percebeu que a diferença é que nas capitais tem muito mais esquerdista do que nos interiores de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, toda essa parte. O pessoal mais conservador estão nos campos e nos interiores? Eu falei, eu já percebi. Qual é o motivo? Você sabe qual é o motivo? Essas pessoas comem mais carne vermelha. Eu acho que o fator primordial e principal é que essas pessoas têm muito mais acesso à carne vermelha do que as pessoas na cidade. Eu converso com pessoas de 30 ou mesma minha idade, falo assim, qual que é a sua comida preferida? Eu falei assim, carne. Moela de frango, fígado de galinha, fígado disso. Eu falei assim, tudo, coisa desse dedo de índio, né? O pessoal, nossa, mas... Sabe, com nojinho de comer um filho, comer uma moela, comer isso, comer aquilo. E eu fui mais criado no mato do que criado na cidade, né? Então, uma vez eu conversando com a pessoa sobre isso, eu falei que eu achava que era o consumo de carne vermelha, dessas miudezas de frango, galinha, peru, sei lá o que mais o que for, né? Ou até mesmo peixe. Eu acho que isso que difere. Não é porque as escolas são mais... nas escolas no interior elas são mais conservadoras, na cidade não sei o quê. Não, a Globo que tem aqui tem lá, a Globo que tem aqui. O que muda é a alimentação.